Boa noite, eu sou Andressa Gobo, aluna do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Estou aqui para apresentar o artigo com o tema A Importância do Planejamento Urbano. Esse artigo tem como objetivo discutir sobre a importância do planejamento urbano, destacando os problemas enfrentados devido à falta de planejamento, pois as cidades não eram planejadas para suportar o crescimento. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, consultando-se obras de referências, teses e dissertações que tratam desta temática. O processo de desenvolvimento urbano desordenado pelo qual as cidades brasileiras enfrentam pode estar relacionado à falta de um planejamento adequado, assim acarretando vários problemas ambientais e sociais que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Desta forma, percebe-se a importância de um bom planejamento dentro das áreas urbanas, para que se desenvolvam sem se tornar um problema para a sociedade. Pode-se afirmar a necessidade de um processo de urbanização, ou seja, o processo de formação de uma cidade deve ser planejado. Uma cidade não se regula por si mesma, seja porque os recursos naturais são finitos, seja porque os recursos financeiros são insuficientes para fazer frente aos prejuízos causados à saúde humana, ao ambiente e à qualidade de vida. O planejamento urbano é um desafio e deve ser pensado para satisfazer as necessidades das pessoas. A seguir, irei abordar os principais itens que se referem aos conceitos de urbanismo, planejamento urbano e plano diretor. O urbanismo deve ser entendido como um conjunto de ações voltadas ao planejamento, à gestão da cidade e ao ordenamento do uso e ocupação do solo urbano, sem interferir nos aspectos históricos, culturais e econômicos do território. Já o planejamento urbano de uma cidade tem por finalidade buscar melhorias na qualidade de vida dos habitantes, na criação de uma área urbana, no desenvolvimento de sua estruturação e a apropriação do espaço urbano. O plano diretor é uma forma de planejamento urbano. Com relação ao plano diretor, pode-se afirmar que falta participação e interesse da população. Muitas pessoas nem sabem que existe, nem para que serve, devido à falta de informações do próprio município e das prefeituras. Os municípios brasileiros estão utilizando-se cada vez mais de seus planos diretores para terem base no desenvolvimento adequado da qualidade de vida das pessoas, estabelecendo metas e objetivos claros, incentivando a participação popular na elaboração deste documento. Um bom planejamento contém todas as informações sobre uma determinada área a ser estudada. O plano diretor é um momento do processo contínuo de planejamento, envolvendo controle, revisão e atualização periódica. O plano diretor, assim como todo plano, deve conter metas, se possível, quantificadas e com prazos a serem cumpridos. O artigo 182 da Constituição Federal de 1988 impõe a obrigatoriedade da elaboração de planos diretores para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A obrigatoriedade da elaboração do plano diretor não conscientizou os agentes públicos municipais da importância do planejamento. Eles encaram apenas como uma exigência burocrática e inútil, ou como um instrumento útil apenas para facilitar a obtenção de financiamentos públicos. Além disso, os planos diretores não funcionam como deveriam, porque a elaboração deles normalmente é feita por empresas que desconhecem a administração pública local. Isso acarreta em problemas. Os planos ficam interessantes tecnicamente, mas inviáveis, e eles normalmente não suprem a necessidade, pois os elaboradores não conhecem a realidade local. Desta forma, ele se torna um corpo estranho à administração local. Segundo a Constituição Federal, o plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Deve expressar as exigências fundamentais de ordenação da cidade. Na política de desenvolvimento urbano, o texto constitucional inclui a habitação, o saneamento básico e os transportes urbanos, além de mencionar o planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. O plano diretor é um instrumento fundamental para o planejamento urbano.
por definir a política de desenvolvimento e expansão urbana, estabelecendo um modelo compatível com a proteção dos recursos naturais em defesa do bem-estar da população. Com relação ao conteúdo do plano diretor, pode-se afirmar que ele, sendo obrigatório para os municípios com diferentes características demográficas, socioeconômicas, geográficas e políticas, não deve haver um conteúdo específico padronizado. Para que o plano diretor dê certo, ele deve ser elaborado pela própria municipalidade. Além disso, deve haver uma participação efetiva da comunidade através de entidades representativas, que pode ser através de um conselho de planejamento. Planejamento urbano é o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana ou do planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região, tendo como objetivo principal proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida. O planejamento urbano de uma cidade deve ainda respeitar as características iniciais compostas dentro do plano diretor. O planejamento é necessário para prever o futuro e os possíveis impactos positivos e negativos causados por um plano de desenvolvimento urbano, os quais muitas vezes favorecem ou contrariam os interesses econômicos dos grupos sociais para os quais trabalham. Os limites entre o planejamento e o urbanismo são pouco claros na prática. Intervenções urbanísticas nas cidades são comumente tratadas como obras de planejamento, enquanto que as atividades típicas do planejamento, como a criação de um plano diretor, são eventualmente tratadas como obras de urbanismo. Conclui-se que é indispensável que se tome providências contra o crescimento desordenado das cidades e ainda que haja um planejamento coerente com o desenvolvimento das cidades e da população, pois, ao contrário, podem surgir cada vez mais problemas e cada vez mais a solução estará mais longe. Obrigada.